Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vem sendo para sempre, livre de... Com muita alegria estou aqui para apresentar mais um DVD A Sã Doutrina. Este é o volume número 3 da série. Obrigado por estar comigo. Quando nós falamos em sã doutrina, vem à mente alguma coisa referente a saudável, a salutar, a saúde, né? E nós perguntamos, o Evangelho ensinado pelo nosso Salvador, que nós aprendemos a chamar de Jesus, e pelos seus discípulos, é ainda o Evangelho que se prega hoje? É ainda o Evangelho que se pratica hoje? Ou alguma coisa mudou ao longo desses 2000 anos na pregação do Evangelho e no exercício da fé que há na graça conquistada na cruz pelo nosso Salvador, que aprendemos a chamar de Jesus? É o que nós veremos nesse DVD que está começando.
esse clipe introdutório do nosso trabalho de hoje, ele mostra o presente do que é o protestantismo, do que é a religião cristã protestante que nasceu do catolicismo. Essas práticas que você assistiu nesse clipe, elas não são inerentes ainda a todas as denominações. E também não é inerente à maioria das denominações brasileiras que chegam, segundo um grande jornalista da televisão, a 20 mil denominações. Mas essas práticas, esse tipo de culto, esse tipo de atividade religiosa, no qual eles dizem que é uma atividade evangélica ou gospel, de evangelismo ou de pregação ou de vivência da ordenança do nosso Salvador, ela está se acentuando a cada dia nos Estados Unidos. E as coisas que ocorrem nos Estados Unidos, em todos os âmbitos, não só no religioso, mas como também na cultura, na política, na tecnologia, em todos os setores da sociedade, eles não demoram muito e chegam ao Brasil. Esse estilo de gospel, esse estilo de evangélico ou de protestantismo, ele está já com um pé na porta da religião protestante brasileira. Quando você vê algo como esse clipe que você assistiu agora há pouco, de repente você pode até se escandalizar. Mas a grande questão que eu venho levantando neste e em outros trabalhos que eu tenho feito, neste início do ano 2011, é se esse mesmo tipo de atividade religiosa que hoje nos assombra, será que eles assombrariam os nossos netos no futuro? Nós nascemos conhecendo a religião católica e evangélica. E assim, durante toda a nossa vida, nós acostumamos com os ritos, com as liturgias, com o formato qual está aí de pregação do evangelho e de prática da religiosidade, aquilo que esperamos que vá nos conduzir a Deus. Assim, estamos bastante acostumados com esse sistema religioso e por isso nós o achamos normal. Mas será que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós achariam que é assim mesmo que deve se conduzir a questão do evangelho? Indo mais atrás um pouco, no início do século XX, será que aquelas pessoas exerciam um evangelho ou uma atividade evangélica da mesma forma que as pessoas de hoje? Recorrendo agora fora do século XX, voltemos ao século I, após a morte do Salvador. Como aquelas pessoas que praticavam o evangelho, como eles se comportavam? Tinha alguma coisa do que tem hoje? Tinha pouco do que tem hoje? Ou não tinha nada do que tem hoje? Como é a nossa visão? Eu trago alguns trechos de atividades religiosas protestantes dos anos 50, início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60. Vamos dar uma olhadinha? Have you ever heard the birds sing in the tree? Have you ever walked through the garden and felt the bitter breeze? Have you ever seen that morning light after a dark evening night?
Observe que a etnia das pessoas que compunham o sistema religioso americano, no final da década de 50, início da década de 60, era a mesma etnia que nós vemos hoje nos clipes que temos apresentado nos DVDs aqui do Verdade Oculta, seja Sã Doutrina ou Prepare-se. A predominância dos afrodescendentes. Agora, esse clipe que você assistiu parece para você hoje muito bem comportado. Mas será que para os idosos dos anos 60, que já tinham vivido o Evangelho ao longo de toda a sua vida e que agora, após os 60, 70 anos de idade, assistia esse tipo de prática religiosa dentro do Evangelho, será que esses idosos dos anos 60, eles aceitaram de bom grado esse tipo de atividade religiosa? Ou será que também viam com escândalo? No finalzinho do clipe que nós assistimos agora, houve uma ocorrência que na época foi motivo de muito escândalo e que o clero religioso protestante dos Estados Unidos se manifestou contra esse clipe que você acabou de assistir, esse momento da televisão americana quando se apresentava uma música cantada por um coral evangélico ou por um grupo de cantores evangélicos. Se eu disser para você que foi apenas pelo motivo da propaganda, que era o patrocinador deste programete de televisão, que é um programa pequeno, você pode dizer que isso é um absurdo. Isso é um absurdo para hoje, mas para a época não foi. Aqueles religiosos protestantes do início dos anos 60, eles achavam um absurdo ter um programa evangélico protestante na televisão com o patrocínio de um comércio que deveria ser vendida aquela publicidade no horário em que fosse apresentado aquele louvor a Deus ou aquela atividade religiosa voltada para o Salvador, Jesus, ou para o Criador, o Pai. O que hoje nós vemos como uma grande bobagem, porque estamos acostumados e não vemos nisso algo contrário à vontade do Criador. Você repara, desta forma, que a questão da religiosidade, do cristianismo de um modo em geral, ele vem sofrendo transformações ao longo dos anos. E ficamos com uma pergunta na nossa mente, que é uma mente associativa. Ela é uma mente também racional. Ela pensa e ela tira as suas próprias conclusões. Então, nós ficamos com uma pergunta na nossa mente. A atuação do Espírito Santo, ela vem mudando com os tempos? O Espírito Santo agia de uma forma com os primeiros convertidos lá em João Batista no deserto, com os primeiros convertidos pelas mãos de Paulo, Pedro, Estevão, Felipe e os demais. Com a geração do século XVIII, século XIX, século XX, agora século XXI, o Espírito Santo vem modificando a sua forma de atuar? Pergunta: se hoje há uma ação do Espírito Santo, da forma que você assistiu no clipe, no início deste DVD, por que não havia essa mesma atuação nos tempos passados? Por que os cantores gospel, que nós temos registros em imagens no final dos anos 50, início dos anos 60, nos corais, nas denominações evangélicas dos Estados Unidos, por que não eram tomados pelo Espírito Santo da forma que as pessoas são hoje? O Espírito Santo mudou a sua forma de ser e de atuar? Outra coisa, por que o que era escandaloso para as pessoas no passado, hoje não é mais escândalo? Porque hoje Deus aceita o que não aceitava naquela época? Porque você mesmo em uma única geração a qual você existe,
Você já observou tanta transformação? Você se lembra, você que tem mais de 40 anos, 50 anos, se lembra quando você ia naquele templozinho humilde, daquela denominação humilde, e você não conhecia grandes templos suntuosos como hoje? E ali você sentava para poder assistir ou participar de um culto, ficavam os homens de um lado, as mulheres do outro. As mulheres usavam cabelos muito longos, saia compridas, e não podiam usar calças. Não podiam usar também maquiagem nem brincos. Hoje, dificilmente você encontra esse tipo de denominação ainda em atividade. Hoje você encontra templos suntuosíssimos. E não se admire se em pouco tempo, pouquíssimo tempo, não se admire se você ver templos denominacionais dentro dos shopping centers. Não admire, porque está caminhando para isso. Isso não é nada demais. São lojas comerciais praticamente como as outras. As diferenças é que quem comercializa a fé nessas lojas comerciais, além de ficar isento de muitas taxas e impostos do governo, o que sobra mais dinheiro para os donos dessas lojas da fé, ainda não pagam empregados. As pessoas trabalham de graça. Não há folha de pagamento. E também a loja comercial, ela tem que comprar a mercadoria, tem que fazer a venda deste produto e, com o dinheiro da venda, separar a parte dessa mercadoria vendida para comprar uma outra mercadoria igual àquela para repor no lugar dela. Na comercialização da fé, não há produto físico envolvido. Então não tem que se comprar nada para poder vender, tirar o dinheiro e comprar de novo. É só fazer a venda da fé, pegar o dinheiro e colocar no banco para render juros. Então, desta forma, é muito mais conveniente para o dono do shopping alugar a sua grande loja dentro do shopping para o comércio da fé do que para um comércio normal. Haverá uma possibilidade muito maior daquele empresário da fé pagar o aluguel em dia e suas despesas do que a loja que tem muito mais despesas no final do mês para poder chegar juntos. Assim, o que hoje pode trazer escândalo, certamente amanhã será algo normal. As coisas comuns, elas se tornam comuns porque elas se tornam rotineiras. Então, de tanto nós vermos aquelas coisas, nós passamos a achá-las que elas são comuns. E nós depositamos muita fé no sistema religioso. Desde criança, nós gostamos de alguém para a gente pôr a culpa. E assim, quando nós temos o sistema religioso, nós entregamos a esse pastor, a esse líder, a missão de cuidar espiritualmente de nós, porque nós sabemos que eles vão dar conta de nós para Deus. Agora, o que eles não nos informam e o que nós nunca paramos para pensar é que, sendo uma responsabilidade ou não de quem ensina, ensinar certo ou errado e depois ter que prestar contas disso, sendo esta uma verdade ou não, isso não vai redimir ninguém do erro naquele grande dia diante do tribunal. Aquele tribunal que todo joelho se dobrará. Diante daquele, não vai haver a possibilidade de usar um subterfúgio e dizer: olha, Senhor, eu confiei naquele homem que o Senhor me enviou para cuidar do meu espírito, para cuidar das coisas espirituais. E agora o que eu aprendi errado e que eu fiz errado, a culpa não é minha, foi ele que me ensinou errado. Você acha que esse tipo de conversa com o Criador vai valer alguma coisa? Primeiro que ele vai te responder o seguinte: eu não botei homem nenhum para poder cuidar da sua vida espiritual. Eu avisei quando eu mandei os meus homens escreverem a Escritura. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Eu mandei aqueles homens escreverem e eles escreveram. Porquanto só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. Já é homem para não precisar de outro. Porque só há um pastor. Então, se você tem outro pastor, não é o pastor que está na Escritura, porque ela diz que só há um pastor, aquele que morreu na cruz. Assim, o Senhor Deus terá muitas informações para falar para você
naquele grande dia, te mostrando que quem errou foi você, por confiar no homem. Inclusive, o sistema religioso usa uma passagem da Escritura de forma errônea. A passagem que diz, maldito o homem que confia no homem, quando eles querem justificar alguma coisa que um ser humano fez para o outro de errado, um golpe, alguma coisa, uma trapaça, alguma coisa que não foi lícita, então eles dizem essa frase, maldito o homem que confia no homem. Mas se você ler na Escritura a essência do que está escrito, se você pegar bem em cima e ler bem depois também dessa passagem, você vai ver que Deus está falando, o nosso Criador, maldito o homem que confia no homem em relação a Deus. Você está entendendo? Maldito o homem que confia no homem em relação às coisas do Criador. Essa palavra é justamente contra os líderes religiosos. É por isso que eles distorcem o sentido e te ensinam diferente, porque é uma palavra que não é amigável a eles. Mas o que eu estou dizendo aqui hoje é que nós vamos acostumando com as coisas. E quando vemos o sistema religioso do jeito que ele nos apresenta hoje e do jeito que nós estamos acompanhando essa evolução desde que nós nascemos, nós achamos que ainda pegamos a essência dele no princípio e que ainda estamos nessa essência. Nós não sabemos, na verdade, e não percebemos que em 2000 anos muita coisa pode ter mudado. Muita coisa pode ter sido acrescentada. E neste Verdade Oculta, Sã Doutrina do Salvador, volume 3, nós vamos detalhar o que aconteceu de fato e de verdade. E você, a cada momento aqui desse DVD, vai pegar uma caneta, um papel e vai fazer anotações históricas para você pesquisar. Antigamente, tínhamos que recorrer aos livros caríssimos e difíceis de encontrar, ou então às lojas de sebo. E mesmo assim, poucos se utilizavam desse hábito da leitura, porque a maioria tem preguiça de ler. Hoje, com o advento da internet, por enquanto, você pode anotar as passagens históricas que, pela misericórdia de Deus, este homem, que muitos chamam de herege, vai estar te dando. E você poderá consultar em várias fontes da internet, para você equiparar uma com a outra e ver se bate tudo isso que está aqui no nosso DVD, dentro da história que conhecemos ao longo desses 2000 anos. Você vai ter muitas surpresas. O que nós vamos ver neste DVD é a sã doutrina pura, do jeito que ela era, quando o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. E o sistema religioso, que não transformou a sã doutrina porque ela não é transformável, mas que criou em cima dela essa maquiagem, essa máscara que está aí hoje. E que as pessoas veem essa máscara, veem essa maquiagem, e as pessoas estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, obedecendo aos seus líderes religiosos, cara de pau, com essa maquiagem em cima do evangelho verdadeiro. Because we have dumbed down the gospel, because we're not preaching the true gospel, and we are using carnal means to attract people. If you use carnal means to attract men, you're going to attract carnal men. And you're going to have to keep using greater carnal means to keep them in the church. So what has happened is this. We have these large churches filled with many unconverted carnal people. But in those churches, we also have this small group of people that honestly want Christ. And they honestly want His Word, and they honestly want to be transformed. They don't need anything else. All they need is true worship of the true God and Scripture being preached to them and lived out before them. That's what they want. Now, I want to tell you the great sin of the American pastor. And this has got me in a lot of trouble, but it's true. This small group of converted people in that local church, all they want is Jesus. And all they want to do is the right thing. They want purity,
They want truth. They want Christ. But the pastor, in order to keep this larger group of unconverted people, he caters to them. So while he is feeding these carnal men and women with carnal things, he is letting the sheep of God starve to death, and he is going to stand before God one day in judgment. Eu estou preparando alguns DVDs do Verdade Oculta específicos sobre alguns temas. Por exemplo, nós vamos lançar um DVD específico sobre a Bíblia. Nós vamos fazer um raio-x da Bíblia, do livro A Bíblia. E vamos de uma vez por todas analisar se o livro Bíblia é a Escritura ou se ele não é a Escritura. Se ele é a palavra de Deus ou se ele não é a palavra de Deus. Nós vamos analisar também alguns conceitos do sistema religioso, extraídos de religiões passadas e que estão enraizados ainda hoje dentro da sociedade evangélica ou protestante mundial. Faremos um DVD especial somente sobre a Santa Ceia, um DVD especial somente sobre o dízimo e um DVD especial também sobre o jejum. Então você fique atento, porque estaremos divulgando o lançamento desses DVDs específicos sobre a sã doutrina. E este que você está assistindo aqui agora, neste DVD, A Sã Doutrina, volume 3, nós vamos tratar a partir de agora dos fatos históricos que ocorreram, desde a morte do Salvador até os dias de hoje. E vamos observar as características de alguns homens, em alguns momentos do tempo, que transformaram o evangelho verdadeiro, de acordo com a sã doutrina, neste evangelho que está aí hoje e que a cada dia vem se modificando. Ele se modifica de acordo com a contextualização da época, do local e do interesse. Se você observar bem, você verá que os cultos protestantes, eles são feitos de acordo com a questão cultural de cada país. Observe, por exemplo, pela internet, pelo YouTube, os cultos realizados nos países de línguas latinas, espanholas. Observe, por exemplo, os cultos americanos com a influência negra americana, com o blues, o jazz, o rock, agora o funk. E observe também o culto brasileiro, o culto realizado no Brasil, com a influência também afro aqui no Brasil. E dentro da Igreja Católica, você observa, por exemplo, na Bahia, as missas realizadas, inclusive, com atabaques, que são instrumentos usados nas religiões afro-brasileiras. Ou seja, o culto a Deus, seja ele em forma de culto ou missa, ou seja, a mãe católica ou a filha protestante, em cada país que estão assentados, obedecem alguns preceitos da cultura local. Então, eu creio que agora você já pode começar a entrar de fato na história ao longo de 2000 anos do que vem acontecendo com a religião cristã criada por Constantino até os nossos dias. E isso é importante, por isso eu te lembro mais uma vez. Apanhe papel e lápis e anote os fatos e os nomes e, se possível, as datas que forem dadas aqui para você continuar a pesquisa e poder saber muito mais do que você será informado aqui, porque, na verdade, o interesse nosso, a ideia nossa, não é te ensinar, mas apenas te despertar. Ou ensinar a uma classe na escola dominical. Essa não era a ideia do Salvador, de Paulo e de nenhum outro discípulo. Tais coisas nada são mais que um auxílio aos ministérios dos próprios pastores. Tratamos o pastor como se ele fosse um profissional especialista. Esperamos que os doutores e advogados nos sirvam não para nos treinar a servir os outros. E por quê? Porque eles são especialistas. Eles são profissionais treinados.
E, desgraçadamente, vemos o pastor da mesma maneira. Tudo isso é danoso pelo fato de que cada crente é um sacerdote, não apenas diante de Deus, mas mutuamente, segundo o que está escrito. Conclusão: o pastor moderno é o elemento mais inquestionável no cristianismo moderno. Mesmo assim, ele não tem uma única linha nas Escrituras que justifique a sua existência, nem uma folha de figueira para cobri-lo ou ampará-lo. Assim, o pastor moderno, como conhecemos do protestantismo, surgiu unicamente do bispado, que foi criado por Inácio e Cipriano. O bispo transformou-se em presbítero local. Na Idade Média, o presbítero se converteu em sacerdote católico. Durante a Reforma, ele foi transformado em pregador e, posteriormente, no pastor que nós conhecemos, o homem sobre o qual se dependura todo o protestantismo. Em suma, o pastor protestante é nada mais que um sacerdote católico um pouco reformado. Muitos pastores ficarão por negar os conselhos, pois camuflam o pecado, só falam em dinheiro, pra construírem seus castelos e de jatinho, pra lá e pra cá. São como cães saciares, são como cães devoradores. Eles não têm sentimento, seguem o seu próprio caminho. Tiram tudo das ovelhas, diz o Senhor, fujam dos maus pastores. Você vai se perguntar: